Havendo o número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, que se realiza nesta data, 26 de agosto de 2025. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos a esta comissão que hoje o Brasil olha com profundo senso de esperança no nosso trabalho e no combate à impunidade em nosso país. É com um senso de responsabilidade que abrimos os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que irá investigar as fraudes do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Nosso trabalho não é simples. Devemos apurar com cautela e coragem todos os responsáveis pelos desvios nas aposentadorias e pensões. Devemos, igualmente, apontar meios para que esse tipo de prática nunca mais ocorra. Estou seguro, porém, de que as colegas e os colegas aqui presentes estão à altura desse desafio. Antes de mais nada, gostaria de assegurar que os trabalhos dessa comissão estarão muito além de qualquer embate político ou ideológico. Nosso compromisso é com a verdade para o povo brasileiro. Nosso empenho é com a transparência acima de qualquer interesse. Senhoras e senhores, as investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União indicam desvios da ordem de 6,3 bilhões de reais ocorridos entre 2019 e 2024. Esses são valores retirados das mesas de jantar de milhares de aposentados brasileiros, da sobrevivência daqueles que trabalharam uma vida toda ou não puderam trabalhar e que dependem da Previdência brasileira. São recursos escassos de pensionistas que contam com cada centavo no final do mês. Quem de nós aqui não tem na família um pai, uma mãe, uma pessoa querida que viva da aposentadoria e que passe dificuldades todos os meses para conseguir fechar as contas? Não podemos permitir que fraudes ocorram em nosso país, especialmente na Previdência Social. Para tanto, devemos nos comprometer com o trabalho de investigação profundo e apartidário. Esse é um convite, um clamor que faço a todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras. Vamos trabalhar pela investigação e por respostas ao nosso país. Nós, parlamentares, não podemos fazer parte de uma minoria privilegiada, inconsciente dos seus compromissos com os cidadãos brasileiros. O mínimo que a população espera de nós é seriedade, comprometimento, isenção e, com certeza, trabalho duro. Nobres colegas senadores, nobres colegas deputados, os primeiros requerimentos dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito serão votados ainda hoje. Também teremos a oportunidade de discutir nesta manhã detalhes do plano de trabalho que será apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar, relator dessa comissão, homem experiente, oriundo do Ministério Público, que sabe o tamanho do desafio e da responsabilidade que temos. Pretendemos aqui realizar o trabalho ao mesmo tempo extenso e ágil. Buscaremos entender o mecanismo das fraudes, as pessoas e os interesses envolvidos, as falhas no sistema. Mais importante, procuraremos compreender amplamente esse verdadeiro roubo aos aposentados e pensionistas, independentemente do período investigado. Todos os governos serão alvo de nossa apuração. O que está em jogo é o fim da impunidade que assombra o nosso país. Quero, mais uma vez, agora como presidente já da comissão, primeiramente, eu tenho um compromisso tanto com o governo atual quanto com a oposição, com os partidos, de nós darmos previsibilidade aos trabalhos dessa comissão. Aqui não haverá surpresas nem para um lado nem para o outro. Nós estaremos sempre trabalhando com a maior transparência possível, mas também com a maior agilidade necessária para que a gente chegue a bom termo em nossa CPMI. Procuro sempre, é a minha trajetória nesses anos em que estou no Senado, em que aprendi muito com várias das figuras que estão aqui, tanto da Câmara quanto do Senado. Homens e mulheres que há anos exercem aqui o papel de parlamentares e que hoje conhecem em profundidade a política do nosso país.
Minha posição é sempre de diálogo, de buscarmos o entendimento no interesse da população brasileira. Eu, senhores, fui eleito com quase 3.600.000 votos no estado de Minas Gerais. Milhões desses votos são aposentados e pensionistas que confiaram em me dar a responsabilidade de ser um senador da República. E hoje eu sei do tamanho da nossa empreitada, mas principalmente do quanto nós vamos trabalhar. Sei que os embates são naturais, sei que cada posição aqui será colocada com firmeza, mas também serei firme o suficiente para permitir que todos sejam ouvidos, que os tempos sejam respeitados e que haja igualdade entre todos os pedidos, requerimentos e posicionamentos. Nós temos um trabalho e a população nos observa e espera resultados. Nossa missão é árdua, mas estou absolutamente confiante de que ao final do nosso encargo teremos claras as responsabilidades de cada um dos envolvidos neste escândalo. Vamos, portanto, ao trabalho. E se me permitem, dentro da minha fé, pedir àquele que é Senhor de todas as coisas, alguns que chamam de Deus, outros têm outros nomes, mas aquele que é Criador de tudo, que nos dê sabedoria e que nos dê a capacidade de respeitar os votos que nós tivemos. Muito obrigado. Senhores, vamos ao plano de trabalho aqui, a segunda parte da nossa reunião. Nós, primeiramente, por acordo, já quero confirmar com os representantes do governo, deputado Pimenta, senador Marinho, se podemos proceder à escolha do vice, como estava previsto, por acordo nessa reunião. Concorda, senador? Senador Marinho, há um consenso em o nome do deputado federal Duarte Júnior para ser o vice-presidente dessa casa. Será uma votação simbólica para que já tenhamos todo o quadro já representado. Os parlamentares, senadores, deputados e deputadas, senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado, o deputado Duarte Júnior será o presidente dessa comissão. Com a palavra, o deputado Duarte Júnior. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, não só representando o povo do estado do Maranhão, os consumidores maranhenses, mas todos os brasileiros e brasileiras, em especial os aposentados. Quero aqui agradecer tanto à oposição como ao governo pela confiança e por encontrar em meu nome um nome de razoabilidade, um nome que vai ter a isenção técnica e a certeza que nós não estamos aqui para conservar bandidos de estimação. Nós estamos aqui para investigar, nós estamos aqui para dar resposta devida. Doa quem doer. Não importa se quem cometeu crimes é da direita ou da esquerda. Se cometeu crimes, cabe a nós investigar e garantir a punição. Por essa razão, aqui eu quero salientar uma passagem bíblica, presidente, que está no livro de Evangelho de Mateus 3:24, que cabe a nós diferenciar o joio do trigo. Assim como numa colheita, aqui na humanidade, aqui nessa CPMI, a gente tem pessoas de vários tipos. Tem pessoas que pensam em ideologias diferentes, pessoas que defendem coisas diferentes. E cabe a nós fazer a distinção. Tem gente boa em tudo que é lugar. Tem gente boa na esquerda, tem gente boa na direita. Assim como tem criminosos que estão na direita e estão na esquerda. E é por essa razão e nesse sentido que eu quero agradecer e reafirmar aqui o compromisso. Que como vice-presidente dessa CPMI, nós temos um lado, o lado dos aposentados. E nós vamos nos dedicar ao máximo, colaborar com os trabalhos para garantir que esses aposentados possam ter os valores que lhe foram roubados, restituídos, devolvidos. E vamos além. Muitos desses crimes que são praticados não só por meio das estruturas do INSS, mas também por meio de instituições financeiras, são praticados por lacunas legislativas. E nos cabe apresentar uma regulamentação para proteger o consumidor. No INSS a gente tem a noção do valor que foi roubado, mas e os empréstimos consignados, que são derivados de autorização do Banco Central desde 2019, que autoriza instituições financeiras descontar do consumidor sem ciência, sem anuência, valores que ultrapassam aquilo que nós conhecemos. É R$50 por mês,
R$100 por mês, às vezes R$10 por mês. São valores bilionários. E é por essa razão que eu quero aqui pedir o esforço de cada parlamentar, que tem, claro, a sua ideologia, mas que nessa CPMI a gente possa deixar a ideologia um pouco de lado e focar nas pessoas, assim como preceitou a Constituição Federal de 88 no parágrafo único do artigo 1º. O poder emana do povo e cabe a nós, ao exercer esse mandato, esse instrumento de representação, olhar para o povo, olhar para as pessoas. Portanto, muito obrigado àqueles que representam o governo, muito obrigado àqueles que representam a oposição pelo voto de confiança. Vamos juntos garantir mais respeito e garantir o direito dos aposentados do nosso país. Muito obrigado. Com a palavra o relator Alfredo Gaspar. Dando continuidade, senhor presidente, quero agradecer a confiança do meu partido na pessoa do presidente Antônio Rueda, do líder Pedro Lucas. Quero agradecer também, e não poderia deixar de registrar meu agradecimento ao senador Rogério Marinho, ao deputado Marcel Van Hatten, ao deputado e líder Sóstenes, e deputada Bia Kisses e a deputada Adriana Ventura, que desde o primeiro instante acreditaram nessa relatoria e me incentivaram a assumir essa função. Em nome deles, saudar a todos que, confiando na democracia, elegeram o presidente Carlos Viana como nosso líder na condução dos trabalhos. Mas não poderia deixar aqui de fazer um agradecimento e um reconhecimento especial. Eu quero dizer que nessa casa eu cheguei oriundo do Ministério Público e pensei em conhecer pessoas que teriam muito pouco a me acrescentar e estava redondamente enganado. Conheci homens e mulheres muito honrados também. Evidentemente que somos um retrato da sociedade. Aqui tem todas as representações. Mas, infelizmente, pela não escolha consensual da presidência, nós tivemos uma eleição com algumas surpresas. E já estava declinado o nome de uma dessas pessoas que eu reputo um homem decente e honrado e quero aqui fazer esse reconhecimento, que é o deputado Ricardo Aires, que antes estava designado relator. Deputado Ricardo Aires, quero que o senhor saiba da minha consideração e da minha admiração. Também gostaria de deixar aqui registrado no início desses trabalhos a grandeza e o esforço de 3 parlamentares para que esse momento acontecesse. Deputada Coronel Fernanda, senadora Damares e deputado Coronel Crisóstomo, que lutaram muito pela instalação da comissão de inquérito. E aqui estamos nós. E vi esses últimos dias e fui muito bombardeado que o relator é de direita. Sou de direita com muito orgulho. Tenho uma história limpa, uma história decente e de trabalho pela justiça. Tenho minhas preferências políticas, claro que tenho, como todos os senhores e as senhoras as têm. Aqui não existe ninguém imparcial no âmbito político. Vamos deixar isso bem claro. O que nós vamos medir é se as nossas preferências políticas, se as nossas divergências ideológicas irão atrapalhar no que interessa, a busca da verdade diante dos fatos e dos documentos. Passei 24 anos no Ministério Público e, graças a Deus, tive a oportunidade de entrar e sair pela porta da frente. Quando Vossas Excelências escolheram o presidente e o presidente me indicou, os senhores não estão aqui escolhendo um deputado estrela, um deputado que dos holofotes, mas também não é um deputado que está em lista de empreiteira nenhuma. Não é um deputado que desonrou nunca a sua história de vida. Passei a ter muito cuidado nas minhas palavras, porque antes de ser relator, eu era membro da CPMI da oposição. E como membro da CPI
eu tinha todo o direito de expor as minhas preferências. Como relator, eu tenho a obrigação de seguir aquilo que a coerência dos fatos impede. Portanto, eu reconheço, eu estou aqui porque a oposição lançou um candidato alternativo e esse candidato, de forma legítima, ganhou e me escolheu. Mas o meu compromisso com um trabalho sério, técnico e com a justiça é muito maior do que qualquer preferência política. O presidente Jair Bolsonaro, semana anterior à escolha, com quem eu tive pouquíssimos contatos, mas que eu tenho consideração da minha parte a ele, perguntou por meio do advogado se queria que eu fizesse, se me permitiria que eu fizesse uma visita a ele, que ele gostaria de me convidar para uma visita. E eu disse que iria com muita honra. E assim foi feito o pedido. Depois, eu fui escolhido como membro da CPMI e depois como relator. Eu quero dizer que estou declinando desse convite para manter a imparcialidade dos trabalhos, mas que me senti honrado com ele. Olha, não conheço Lula, tenho pouco conhecimento com Bolsonaro. Não quero mal nenhum ao governo, mas aqui no meu relatório não haverá protegidos nem perseguidos. Eu estarei aqui para cumprir o rito da investigação. Quem meteu a mão no dinheiro do povo sofrido brasileiro não perguntou a mim se era conveniente. Também ninguém vai ter o direito de dizer, olha, poupa fulano ou persegue cicrano. Eu li os requerimentos de convocação e das quebras de sigilo, e a situação e a oposição irão ajudar muito na condução desse relatório. Inclusive foi por meio desses requerimentos que eu consegui ter uma visão muito ampla do que temos pela frente. Olha, e tem muito ladrão precisando ser trazido a público para mostrar coberturas, jatinhos, lanchas, offshores. Não depende de ideologia política. Muita gente se aproveita da oportunidade. Meu primeiro requerimento nesta comissão foi convocar o irmão do Lula como membro da CPMI. Eu fiz o requerimento, mas como relator, eu tenho a obrigação de seguir um rito procedimental de investigação. Tudo terá o seu tempo. Foi com base nesse procedimento que eu fiz o relatório de trabalho. Portanto, os senhores não terão no relatório de trabalho uma flecha apontada para quem quer que seja. Esse relatório de trabalho, ele busca tão somente que nós tenhamos liberdade para investigar. Essa comissão está muito dividida. Tem uma parte da oposição e uma parte da situação. Se quiserem travar a comissão, quem vai nos fiscalizar é o povo brasileiro. Porque o povo não acredita em comissão parlamentar de inquérito. O povo não acredita na classe política. O povo não acredita na nossa boa-fé. Então nós já começamos com uma pizza pronta no imaginário popular. Isso os senhores e as senhoras tenham certeza. Quem pode desmistificar isso somos nós. Da minha parte, eu não jogarei a minha história construída com muita luta e o único patrimônio que tenho a honra para proteger quem quer que seja. Portanto, serei duro e implacável com todos aqueles que cometeram crime, independente de qual governo tenha participado. Estou aberto a dialogar com a situação e a oposição, mas em nenhum momento venham me fazer pedido de proteção ou concessão
porque não faz parte da minha história, nem eu irei começar essa nova história hoje, aos 55 anos de idade. Vou ler o relatório e vi uma preocupação. Olha, o deputado Paulo Pimenta está pedindo a disponibilização do relatório e eu estou esperando justamente para poder... Os relatórios já estão disponíveis nos computadores dos senhores. Tá? Aqueles que desejarem cópias impressas podem solicitar a secretaria dessa comissão. Plano de trabalho para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Relator Alfredo Gaspar. Este plano busca consolidar... Presidente, fica difícil com essas conversas paralelas fazer a leitura. Peço a Vossa Excelência aí que estabeleça o silêncio. Muito obrigado, senhores. Este plano de trabalho busca consolidar a linha de investigação, as atividades a serem desenvolvidas durante os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Deputado Rogério, só um instante, porque aí Vossa Excelência, quando é a sua vez, pede silêncio. Durante os trabalhos da Comissão CPMI do INSS, criada em decorrência da aprovação do requerimento Congresso Nacional número 7/2025, bem como seu cronograma. A CPMI foi proposta com o objetivo de investigar um mecanismo bilionário de fraudes identificado pelo INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas, nos termos do artigo 51 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. De acordo com a justificação que acompanhou o referido requerimento, esta CPMI teria por objetivo apurar as responsabilidades dos agentes públicos e das entidades associativas pelo esquema que cobrava mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas sem autorização deles, com estimativa de um dano inicial da ordem de 6,3 bilhões, segundo a Controladoria Geral da União, contribuindo assim para a individualização das condutas com vistas à aplicação das sanções cabíveis, bem como da recuperação dos recursos desviados dos beneficiários. As autoras do requerimento destacaram na justificação que esse montante bilionário não representa apenas um grave dano ao erário, mas também a subtração direta. O presidente, pede aqui um pouco de silêncio. Não permita a entrada por essa porta, não, por gentileza. A dos parlamentares, tá, mas... Quando entrar, pedir para a gente diminuir o barulho. Não representa apenas um grave dano ao erário, mas também a subtração direta de renda de milhões de brasileiros que dependem do INSS para sua sobrevivência. A maioria das vítimas são idosos e pensionistas, grupo especialmente vulnerável a práticas abusivas. Como destacado na justificação, a magnitude e a duração do esquema apontam para uma fraude sistêmica, facilitada por fragilidades institucionais dentro do próprio INSS. O caso envolveu não apenas pessoas externas, mas também servidores públicos, inclusive o então presidente do INSS, que foi afastado por decisão judicial e posteriormente demitido. A investigação de uma CPMI é fundamental para identificar e corrigir essas falhas, aprimorando os mecanismos de controle e fiscalização do órgão. Conforme veiculado na imprensa, são 9 milhões de aposentados que sofreram algum desconto associativo nos últimos 5 anos. Destes, 5,2 milhões já fizeram consultas e apresentaram contestações, seja no sítio eletrônico Meu INSS, canal 135 ou na agência dos Correios. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, fez a leitura do requerimento no dia 17 de junho de 2025, tendo sido efetivamente instalada a comissão no último dia 20 de agosto de 2025. O plano de trabalho é, por definição, um ponto de partida, uma linha inicial de investigação que naturalmente será incrementada e enriquecida pelos depoimentos, perícias, estudos e documentos oficiais que serão reunidos ao longo das atividades da CPMI.
delimitação temporal. Não obstante a profusão de notícias de que as fraudes contra aposentados e pensionistas podem ter iniciado em 1994, com a celebração do primeiro acordo de cooperação técnica ACT entre uma entidade associativa e o INSS, faz necessário ter um horizonte factível de identificação e individualização de condutas. Para tanto, como marco temporal para investigação com resultados exitosos e sem incidência do Instituto da Prescrição, concentramos nossos trabalhos a partir do ano de 2015, abrangendo os governos Dilma II, Temer, Bolsonaro e Lula III. A fixação desse recorte temporal responde a princípios constitucionais e processuais fundamentais, tais como a segurança jurídica, a proporcionalidade e a celeridade, uma vez que investigações sem limite temporal geram incerteza jurídica, comprometem a preservação de provas pela perda de memória e de documentação, consomem recursos públicos de modo desigual e podem redundar em tratamentos processuais desiguais e potencialmente abusivos. Dos fatos, no gráfico 1, é possível identificar uma escala de valores associativos descontados ao longo dos últimos 10 anos. E aqui tem um gráfico com a fonte do próprio INSS a respeito desses descontos associativos. 2015 a 2025. Já expliquei a vossas excelências que nós estamos nos guiando na investigação não apenas pelos indícios, mas também pelo prazo prescricional. Então, ano de 2015, 365 milhões de descontos associativos. Ano 2016, pouco mais de 418 milhões de descontos associativos. 2017, pouco mais de 469 milhões de descontos. 2018, mais de 648 milhões de descontos. 2019, pouco mais de 641 milhões de descontos. 2020, pouco mais de 521 milhões de descontos. 2021, mais de 574 milhões de descontos. 2022, mais de 782 milhões de descontos. 2023, mais de 1.296 milhões de descontos. 2024, mais de 2.723 milhões de descontos. 2025, interrompido em abril, mais de 885 milhões em descontos. Esse é o gráfico disponibilizado pelo INSS. Conforme destacado pelo relatório de auditoria da CGU, a maioria das vítimas desses descontos são um grupo vulnerável a práticas abusivas, idosos e pensionistas. E esse é um dado fundamental. A partir das entrevistas realizadas com beneficiários do INSS, verificou-se que dos 1.273 entrevistados, 1.242, 97,6% dos entrevistados informaram não ter autorizado o desconto. E 1.221 afirmaram, esse ainda é mais grave, não participar de associação, 95,9%. O que revela que há uma grande probabilidade de os descontos estarem sendo feitos sem a autorização devida e prévia dos beneficiários. As entrevistas do relatório da CGU demonstram esse quantitativo de beneficiários que relatam não ter autorizado o desconto de mensalidade associativa, mesmo constando como autorizado. E aí,
quantidade de entrevistados. Fazer aqui apenas uma demonstração rápida. Foram entrevistados no Acre 53 que estão como autorizados o desconto desses aposentados ou pensionistas. Os 53 disseram que não tinham dado essa autorização, representa 100%. Em Alagoas, o meu estado, de 50 entrevistados, 49 disseram que não tinham autorizado previamente esse desconto, 98%. Apenas por amostragem, Minas Gerais, 77 entrevistados. Os 77 disseram que nunca tinham autorizado esse desconto. Representa 100%. E por aí caminha essa entrevista entre 89% a 100%, dizendo que não tinha autorizado previamente esses descontos. Além disso, o relatório da CGU também apontou situações em que houve 50 mil inclusões por uma mesma entidade em uma única competência no final de 2022 até final de 2024. Eu nem vou ler essa parte, porque isso está demonstrado aí, mas vou deixar aqui apenas esse gráfico. A figura 1 representa graficamente as situações de no mínimo 50 mil inclusões de desconto em benefícios, conforme descrito acima. No ano de 2016, teve uma situação dessa. No ano de 2017, nós estamos falando de inclusões de 50 mil benefícios. No ano de 2017, foi para 3. No ano de 2018, foi para 12. No ano de 2019, uma inclusão, 2020, uma inclusão, 2021, uma inclusão, 2022, uma inclusão. Quando se fala uma inclusão, diz respeito a um bloco nesse exercício de 50 mil pessoas. No ano de 2023, tiveram 15 inclusões com um bloco de no mínimo 50 mil pessoas. E no ano de 2024, 24 inclusões. Essa fonte é da CGU, Controladoria Geral de Investigação. Controladoria Geral da União, desculpa. Com efeito, deve-se ter em mente que diversas entidades eram administradas por laranjas, vinculados a empresários que desviavam recursos de aposentados por meio de descontos irregulares, incluindo uma engenharia que permitia o pagamento de suborno por meio de pessoas jurídicas aparentes de servidores do INSS. Segundo a investigação, coloquei aqui só como exemplo de uma dessas organizações criminosas que já estão detalhadas. Nessa engenharia, 3 pessoas físicas dessa organização criminosa específica tiveram papel destacado. Um deles, Antônio Carlos Camilo Antunes, o conhecido careca do INSS. Domingos Sávio de Castro e Maurício Camisotti. Como disse, coloquei aqui apenas como exemplificação diante do montante já apurado, desviado por essa organização criminosa. Linhas gerais da investigação. Em termos metodológicos, essa relatoria sugere a estratégia que podemos manter consistente até o termo final da CPMI, ainda que nos coloquemos permeáveis às contribuições que certamente serão ofertadas pelos nobres membros da comissão. Assim, investigaremos fatos determinados, como manda o artigo 3º o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, e não exploraremos teorias, versões ou narrativas. Repise-se, nossa busca irrestrita e incansável será, portanto, pela elucidação dos fatos, nada além ou aquém disso.
Mais do que isso, a população ordena que nenhum brasileiro assista um festival de horrores. Impõe-se, portanto, a condução de um trabalho técnico permeado de seriedade e serenidade. Faz-se, pois, necessário um ponto de partida previamente especificado num plano de trabalho, que nos mantenha na linha planejada. Registramos que não nos furtaremos a investigar fatos que ocorreram em 4 gestões governamentais. Repita-se, em 4 gestões governamentais. Governo Dilma II, governo Temer, governo Bolsonaro e governo Lula III. Nesse sentido, buscaremos identificar e punir as organizações criminosas com indícios fortes de tentáculos nos poderes constituídos, no setor empresarial e no mercado financeiro. Como visto, trata-se de atuação organizada entre agentes públicos dos poderes constituídos, empresários, entidades associativas, sindicais e financeiras, que se apropriam indevidamente de banco de dados e valores dos benefícios de aposentados e pensionistas há muitos anos. E aí passemos aos eixos investigatórios. Dividi a investigação em 6 eixos. O primeiro eixo, o eixo do mapeamento do esquema fraudulento e do modus operandi. A escala das fraudes criminosas, conforme apontado nos relatórios da CGU e em notícias reiteradas ao longo dos anos, sugere a atuação de organizações criminosas com ingerência nos poderes constituídos, no setor empresarial e no mercado financeiro. Caberá a esta comissão investigar o funcionamento detalhado do esquema fraudulento, incluindo métodos de falsificação de assinaturas e fraude em consentimentos para descontos em folha, criação de associações de fachadas, ardis promovidos por meio de ligações telefônicas, manipulação de documentação, nomeação de membros de organização criminosa em áreas estratégicas do poder público, apoio político, facilitador da operação e eventual acesso indevido aos sistemas do INSS e DataPrev, que possibilitar a captura criminosa de dados pessoais de milhões de aposentados e pensionistas. Ademais, o fluxo financeiro dos descontos irregulares será analisado, incluindo possíveis fraudes nos empréstimos consignados, que está dentro do escopo investigativo de descontos irregulares, verificando-se o destino final dos recursos desviados, quais entidades, tipo associações, sindicatos ou empresas e pessoas físicas se beneficiaram, bem como os possíveis crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, concussão, dentre outras infrações relativas ao desvio de valores. Buscar-se-á ainda compreender o modo de atuação da organização criminosa e a evolução do esquema ao longo do tempo. Como marco temporal, tendo em vista o que nós falamos do óbice da prescrição, serão consideradas as condutas criminosas praticadas a partir do segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, perpassando todos os governos subsequentes até os dias atuais. Ou seja, não tem cor partidária, está todo mundo aqui sorteado para ser investigado. O eixo 2 da investigação: identificação e responsabilização dos envolvidos. Esta comissão deve apurar o papel de todos os responsáveis, sejam eles de quaisquer organizações criminosas que tenham atuado de forma sistemática para retirar o dinheiro do povo tão sofrido como aposentados e pensionistas. Dentre esses envolvidos, inclui servidores do INSS, da DataPrev, do Ministério da Previdência Social, membros dos poderes constituídos, integrantes
do empresariado e do mercado financeiro, além de outros agentes infratores. Destaca-se que agentes públicos em cargo de gestão ou de viés operacional deverão ser convocados para prestarem esclarecimentos sobre as medidas de controle adotadas ou omitidas em suas gestões. De igual modo, será verificada a participação de agentes externos como intermediários, associações ou empresas terceirizadas e possíveis redes criminosas organizadas. Após profunda investigação, serão apontadas as infrações penais praticadas e a individualização das condutas dos diversos autores e partícipes. Entre os crimes cometidos, encontra-se fraude eletrônica contra idoso vulnerável, corrupção ativa, passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, além de várias outras infrações penais. O terceiro eixo investigativo, que interessa demais ao país e a esta comissão, também é o impacto nas vítimas e no erário. Como terceiro eixo de investigação, esta comissão buscará levantar o número de vítimas afetadas, com foco em idosos e pensionistas, sendo possível proceder-se à análise dos dados das vítimas por distribuição territorial, verificando a hipótese de desigualdades regionais terem contribuído para maior vitimização. Deve-se ainda qualificar os danos individuais e coletivos como subtração de renda essencial para a sobrevivência de aposentados e pensionistas, propondo-se um mecanismo de reparação e restituição integral com perdas e danos. O quarto eixo, um dos eixos também importantíssimos, o caminho do dinheiro. Um desvio de recursos da ordem de 6,3 bilhões, segundo a CGU. Esse é o tamanho aproximado do roubo aos aposentados e pensionistas da nação. Nesse prisma, nada mais importante do que seguir o dinheiro surrupiado das vítimas, conhecer e punir seus verdadeiros destinatários. Escândalo após escândalo de corrupção, o Brasil tem assistido malas e montanhas de dinheiro em posse de agentes corruptos, que teimam em lesar o cidadão brasileiro, sangrar os cofres públicos e confiar na impunidade. A eficiência e tecnologia avançada dos meios de investigação, com a amplitude de possibilidade de obtenção de dados, serão fundamentais para a descoberta e recuperação dos ativos criminosamente obtidos. Os criminosos não terão êxito em manter oculta a lavagem de dinheiro de tamanha monta, sendo esta um norte fundamental para o sucesso da investigação. O quinto eixo de investigação, análise de falhas institucionais e dos mecanismos de controle. Em 1991, logo após a nossa Constituição, o Brasil foi sacudido por um dos maiores escândalos de fraude previdenciária da sua história. O caso Georgina de Freitas, uma advogada, liderou uma organização criminosa que incluía juízes, procuradores e funcionários públicos, responsável por desviar impressionantes 2 bilhões dos cofres da Previdência Social. Mais de 30 anos depois, infelizmente, a história se repete, envolvendo cifras ainda mais expressivas em um esquema criminoso de maior robustez. Sem dúvida, a história nos mostra a perpetuação de falhas sistêmicas de prevenção e fiscalização que permitam a subtração criminosa de recursos dos cidadãos mais vulneráveis. A partir dessa perspectiva, esta comissão avaliará fragilidades existentes nos sistemas de controle e fiscalização do INSS, que permitiram a perpetuação da prática criminosa dos descontos associativos e empréstimos consignados indevidos ao longo dos anos, como falhas
em auditorias internas ou em protocolos de autorização de descontos e integração com base de dados governamentais. Outro sim, serão verificados os motivos que levaram ao fato de denúncia junto ao próprio INSS sobre esses descontos indevidos terem sido reiteradamente ignorados ao longo dos anos pelos diretores e presidentes. Deve-se averiguar o motivo de a instituição não ter notado que tais descontos se tratavam de uma fraude sistêmica. Medidas preventivas e de aperfeiçoamento é o último eixo desses 6 eixos de investigação. Por fim, caberá a esta comissão estudar as proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional relacionadas às fraudes previdenciárias e à proteção dos mais vulneráveis. Nesse sentido, poderão ser propostas iniciativas legislativas e recomendações visando o fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle com o objetivo de restaurar a confiança nas instituições governamentais. Da atuação da comissão. Informados os eixos de investigação, passemos a abordar os eventos específicos que deverão ser examinados em nossa sugestão de forma sucessiva. Rememoremos mais uma vez que teremos 180 dias para a conclusão da investigação. Logo, não há qualquer prejuízo para uma abordagem que eleja determinados fatos como os primeiros a serem investigados, na medida que ainda teremos tempo hábil para eventual mudança de rumos ou para decisão pelo aprofundamento em determinado ponto merecedor de atenção. Assim, sem ordem de prioridade, apresentamos as linhas gerais de investigação, sem prejuízo de que novos fatos conexos possam vir a ser incluídos nesta relação. Como falei, aqui é a título de exemplificação. Não existe investigação petrificada. Sugestão: a atuação das gestões do Ministério da Previdência, do INSS e da Dataprev desde 2015 até os dias atuais no que se refere aos descontos associativos indevidos. A atuação de todas as entidades associativas e sindicais que celebraram acordos de cooperação técnica com o INSS com o objetivo de realizar descontos associativos, também com marco temporal de 2015 até os dias atuais. Identificação dos responsáveis pelos desvios e a destinação dos recursos desviados com a finalidade de reparar, que é mais do que devolver o dinheiro, de reparar as vítimas e ressarcir os cofres públicos, sob pena de uma dupla penalidade ao conjunto da sociedade. Realização de atuação conjunta e complementar às investigações e apurações em curso em outras instâncias, sejam elas administrativas ou judiciais, de modo a promover a recuperação de ativos. Rastreamento dos fluxos financeiros entre entidades associativas com acordos de cooperação técnica com o INSS e outras entidades privadas e pessoas físicas e jurídicas. Realizar a oitiva de convidados especialistas, servidores públicos e autoridades públicas que possam contribuir para a realização deste trabalho, incluindo membros do Ministério Público, da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas da União e parlamentares, autores ou relatores de projetos ligados ao tema, operadores de direito em geral, além de representantes de organizações especializadas em previdência social e combate à corrupção, entre outros. Ouvir pessoas que interessam ao esclarecimento dos fatos, na condição de testemunhas ou
investigados. Realizar sessões de debates nas quais os membros terão a oportunidade de expor suas experiências sobre o tema. Realizar estudos sobre a legislação pátria e internacional relacionada às fraudes previdenciárias. Verificar junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, às defensorias e às polícias judiciárias as denúncias de fraudes no âmbito do INSS, a fim de se obter o panorama sobre essa modalidade de prática criminosa em nosso país. Realizar o levantamento das proposições legislativas relacionadas ao tema da CPMI, que estão em andamento na Casa Legislativa. Realizar diligências para averiguação de denúncias de fraudes no INSS, incluindo visitas a instituições públicas e privadas e análise de sistemas internos. Quantificar e dimensionar a distribuição territorial dos descontos irregulares, com focos em idosos, pensionistas e pessoas com deficiência. Apontar a responsabilidade criminal e as imputações devidas conforme a legislação penal brasileira. Analisar e investigar o crime organizado para o cometimento de delitos no INSS, incluindo redes internas e externas. Analisar os dados da operação sem desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU em 23 de abril de 2025, com o intuito de compreender o modus operandi da organização que foi responsável pelas fraudes previdenciárias em benefícios pagos pelo INSS. Analisar relatório de dados de eventuais quebras de sigilo, com o objetivo de verificar conexões entre integrantes da organização criminosa e agentes públicos que porventura tenham criado facilidades que permitiram um quadro de fraude sistêmica nos descontos realizados em benefícios administrados pelo INSS. Realizar reuniões administrativas com a finalidade de avaliar os trabalhos desenvolvidos, a fim de se assegurar a qualidade do relatório a ser produzido. Solicitar aos órgãos do Poder Judiciário as medidas cautelares necessárias. Ao cabo das investigações, deverão ser oficiados os órgãos estatais de persecução penal, além das autoridades administrativas competentes, com vista à responsabilização dos envolvidos, seja pela prática de crimes comuns, seja pela prática de crime de responsabilidade ou pelo cometimento de infrações administrativas, além dos inúmeros ilícitos de natureza civil, aptos a gerar o poder dever do Estado cobrar a justa reparação pelos vultosos prejuízos sofridos. Outro sim, a comissão também buscará o aperfeiçoamento da legislação de referência para conferir-lhe a estrutura e a força necessárias para melhor orientar a atuação das autoridades públicas, com destaque à elaboração de propostas legislativas para o fortalecimento dos mecanismos antifraude do INSS. Roteiro de trabalho. Diante desse quadro, após a apresentação do plano de trabalho, deliberaremos um conjunto de requerimentos iniciais para aprovação, que em muito contribuirão para a elucidação dos fatos. E como justificado em um primeiro momento, serão foco da apuração os eventos relacionados aos descontos associativos e legais a partir do ano de 2015. Serão deliberados requerimentos de informação, RIFs, requisições de investigação em curso, requerimentos de convite e convocação e outros que se fizerem necessários, a partir dos quais se espera, como natural desdobramento, a elucidação dos fatos elencados num requerimento que embasou a instauração desta CPMI. O plano de trabalho que propomos prevê, desde o início, a oitiva de ministros da Previdência e de presidentes do INSS, dos governos Lula III, Bolsonaro, Temer e Dilma II, bem como a oitiva do advogado Eli Cohen e de outros agentes públicos ou privados que interessem às investigações.
O curso das investigações será enriquecido pelas sugestões. Olha só, o curso das investigações será enriquecido pelas sugestões e requerimentos que venham a ser apresentados ao longo dos trabalhos, de modo a alcançar com mais efetividade os objetivos desta comissão. A criação de um canal próprio da CPMI será outro instrumento de trabalho que poderá nos auxiliar a colher informações e manter um contato direto com o cidadão, inclusive orientando sobre como proceder num caso de descontos indevidos, por meio do e-Cidadania ou endereços equivalentes a serem divulgados no site desta comissão, de maneira a permitir que situações de aposentados lesados cheguem ao conhecimento da CPMI. Do ponto de vista de funcionamento prático dos trabalhos e tendo em vista as várias linhas de investigação que serão abertas, consideramos necessário avaliar a requisição de servidores da Controladoria Geral da União, da Secretaria da Receita Federal, da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, do Banco Central do Brasil e do Ministério Público Federal, que detenham conhecimento de gestão de investigação e de análise de dados, para que participem da equipe de apoio aos trabalhos desta CPMI, inclusive para a elaboração de perícias e aprofundamento das investigações. Ao final dos trabalhos, a CPMI apresentará seu relatório, em que espera elucidar os fatos e identificar as autoridades e os demais cidadãos que agiram à margem da lei. Reiteramos que o intuito é que esta relatoria possa funcionar como uma sistematizadora de ideias, sempre com a atuação imparcial e comprometida com a busca pela verdade dos fatos. Cronograma. O requerimento de criação desta CPMI estabeleceu o prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos, que foi instalado em 20 de agosto último. Considerando o recesso parlamentar entre os dias 23 de dezembro e 1º de fevereiro, temos o prazo final de 28 de março de 2026 para apresentação e votação do relatório, salvo prorrogação consensual. Conclusão. Este, portanto, é o plano de trabalho que apresenta aos ilustres membros desta CPMI. Afinal, cabe a nós, parlamentares democraticamente eleitos e representantes do povo brasileiro, a defesa intransigente dos nossos aposentados e pensionistas. E essa é a nossa principal missão. Finalmente, é necessário que se compreenda que milhões de aposentados e pensionistas sofreram descontos ilegais em seus benefícios e que tais ilícitos merecem repressão severa. Logo, o norte a ser seguido será investigar a atuação de agentes públicos e privados, organizações criminosas, entidades associativas corruptas, lavagem de dinheiro, tudo com o objetivo de proteção ao nosso povo e às nossas instituições, mormente as previdenciárias. Deputado Alfredo Gaspar, relator.